Pense uma vida inteira de trabalho, décadas de esforço, sabe? Construindo um patrimônio, pensando em deixar a família segura, protegida. Mas e se essa segurança toda for, na verdade, uma grande ilusão? Pois é. O que a gente vai desvendar aqui é como, na falta de um planejamento certo, o Estado aparece de repente. E ele não aparece para ajudar, não. Ele se torna um sócio caro e inesperado, bem no momento em que a família está mais frágil. Vamos imaginar a situação. Uma família está de luto, tentando lidar com a perda de alguém querido. E no meio de tudo isso, o telefone toca. É um advogado. Começa a falar de inventário, de prazos, de documentos e de uma conta que ninguém estava esperando. É a burocracia fria, batendo na porta na pior hora possível. E o pior é que isso não acontece por acaso, não é um acidente. O nosso sistema tributário ele é desenhado para ser muito eficiente. Mas eficiente para quem? Para arrecadar, especialmente de patrimônios que na superfície parecem todos certinhos, organizados. É justamente essa simplicidade que vira uma armadilha. Olha só que interessante essa comparação. A gente está acostumado com aqueles impostos do dia a dia, né? O que desconta do salário todo mês. É uma dor previsível, a gente meio que se acostuma. Agora, existe outro imposto. Um que vem uma vez só, sobre o legado de uma vida inteira. Esse, sim, é devastador. Uma verdadeira bomba relógio que a maioria das pessoas simplesmente ignora, até que ela explode. E qual é o nome dessa bomba relógio? É esse aqui, ITCMD. É o Imposto sobre Heranças e Doações, a principal ferramenta do Estado para pegar a sua fatia do bolo. E o detalhe crucial é que ele é estadual. E é aí que o risco começa de verdade. E olha só os perigos que isso traz. Primeiro, cada estado tem uma regra diferente. Segundo, as alíquotas, ou seja, a porcentagem que o governo pega, podem mudar a qualquer momento, de uma hora para outra. E o mais cruel de tudo, a regra que vale não é a de hoje quando se está planejando. É a regra que estiver em vigor no dia do falecimento. Ou seja, não existe direito adquirido para quem já se foi. Mas por que essa pressão toda para arrecadar, né? Bom, isso tem a ver com um problema muito maior. Um Estado que gasta mais do que arrecada, principalmente com a Previdência, está sempre procurando novas fontes de dinheiro. E a herança, vamos ser sinceros, é um alvo perfeito. É uma receita alta e que gera pouca reclamação organizada. Bom, vamos sair um pouco da teoria e colocar isso em números. É aqui que a gente vê, na prática, como um legado construído com tanto suor pode literalmente sangrar e perder valor só por falta de proteção. Para isso, vamos pegar um caso bem comum, com o qual muita gente vai se identificar. Um patrimônio de R$2 milhões. Pensa nisso como resultado do sucesso de uma família brasileira típica que batalhou muito para chegar nesse ponto. E olha a composição desse patrimônio. Parece um retrato da segurança, não acha? A maior parte é a casa onde a família mora. Tem um outro imóvel para garantir uma renda e uma parte em investimentos. À primeira vista, está tudo perfeito, tudo organizado. Mas é justamente essa aparente organização que esconde o perigo. Então, vamos lá. A primeira mordida é imediata. Usando uma alíquota bem conservadora, de 4%, já vão embora de cara R$80 mil. Esse é o ITCMD, o Imposto sobre a Herança, que tem que ser pago antes de qualquer coisa. Depois vem a segunda parte da conta. Advogados, cartório, taxas do processo, colocando uma média também moderada de 6% sobre o valor total, lá se vão mais R$120 mil. E não para por aí. Um processo de inventário no Brasil, vamos ser realistas, demora. Se ele se arrastar por uns 2 anos, o que é bem comum, a inflação vai comendo o valor do dinheiro que está parado. E essa perda silenciosa pode levar mais uns R$40 mil embora. E aqui está o resumo da ópera. Nesse cenário que a gente está sendo até otimista, R$240 mil do patrimônio da família simplesmente sumiram, evaporaram, antes mesmo que os herdeiros pudessem receber 1 centavo. Tudo isso nos leva a uma encruzilhada, uma escolha muito clara entre 2 futuros completamente diferentes para a própria família. E essa é uma escolha que se faz hoje, agindo ou não fazendo nada. E esses 2 futuros estão bem aqui. De um lado, sem planejamento, o que se tem é estresse financeiro somado ao luto. A família pode ter que vender bens às pressas, tomar decisões ruins sob pressão, e isso muitas vezes gera conflito. Do outro lado, com planejamento, a história é outra. Uma transição tranquila, custos baixos, o legado protegido e, o mais importante, paz de espírito para todo mundo. Essa frase reforça uma verdade fundamental. Segurança financeira e a capacidade de deixar um legado de verdade não acontecem por acaso.
Não é sorte, é o resultado direto de planejamento, de decisões tomadas lá atrás quando ainda dava tempo. Certo? Então qual é a solução? A resposta não é um produto financeiro, uma fórmula mágica. A solução é, na verdade, uma mudança de mentalidade. Está em como pensar e não necessariamente no que comprar. Mas antes de agir, é muito comum a gente criar desculpas. A inércia muitas vezes se veste de prudência, sabe? Frases como, mas eu não vou estar aqui para ver o problema. Parecem lógicas, mas na verdade só servem para empurrar o estresse e o prejuízo para quem fica. O verdadeiro caminho para proteger o que foi construído passa por essas 3 mudanças de mentalidade. É parar de olhar só para quanto o dinheiro rende. É começar a olhar para a estrutura que protege esse dinheiro. É sair da fase de só acumular para a fase de preservar ativamente o patrimônio. No fim do dia, proteger um legado significa mudar a pergunta principal. A pergunta deixa de ser quanto isso rende e passa a ser o que acontece com tudo isso quando eu não estiver mais aqui. A rentabilidade é importante, claro, mas a estrutura que protege essa rentabilidade para a próxima geração é vital. E a gente termina com essa reflexão, que é uma pergunta bem direta e provocadora. Afinal, para quem foi todo o trabalho de uma vida inteira? Foi para sua família ou foi para um sistema que, no final, pode simplesmente mudar as regras do jogo e ficar com uma parte importante? A resposta a essa pergunta define o futuro de tudo que foi construído.